presente na minha vida. E quando eu descobri a massa italiana, eu decidi que era aquilo que eu queria fazer para o resto da vida. E eu sempre gostei de essa coisa de dar aula, de ensinar. Isso foi uma coisa que aconteceu, foi uma vertente natural e a gente vai sempre estudando mais, buscando mais e praticando, porque massa também é prática. Tá? Vamos começar aqui? Aqui eu tenho vários tipos de massa que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de 3 tipos de massa bem clássicas. São as massas de gemas e farinha 00. A gente vai falar também de massa de sêmola e água. E a gente vai falar um pouco do blend de farinhas com ovos. Tá? É só uma pontinha desse universo enorme. Então, eu trouxe essas fotos para vocês verem os vários formatos e colorações que elas têm quando secas, tá? E até frescas, mas aqui é só uma pincelada dessa beleza toda que são as massas. Vamos começar com a minha favorita. Eu nem sei se eu tenho uma favorita, mas eu acho que eu posso falar que essa é a favorita. A gente vai falar um pouquinho da massa de gemas. Tá? Esses empastos que vocês estão vendo são feitos na mão. Para quem não sabe o que é uma pastaia é aquela que faz massa, que faz o empasto, que trabalha com massa. Tá? Então, eu já trabalho com isso há uns 8 anos, mas vamos voltar aqui. Quando a gente fala em massa de gemas, a gente está falando numa hidratação... Quando a gente fala de estrutura de massa, a gente fala num ramo muito abrangente. A gente fala de farinha, fala do agente que a gente vai usar para estruturar essa massa, que no caso aqui são as gemas. A gente tem sempre uma média, um ponto de partida quando a gente fala de fazer a massa. Tá? Eu estou falando na mão, nem estou falando de masseira, nem de extrusora, porque aí já é outro polo, outro universo. Aqui a gente está usando uma hidratação que com gemas a gente vai de 80% a 90%, porque a gente tirou a clara do ovo. Então, a gente tem que automaticamente subir essa hidratação. Tá? Então, se a gente usa 100 de farinha, a gente vai usar 80 a 90 de gemas para fazer esse empasto. A massa de gemas ela é uma massa mais aveludada, é uma massa que tem mais gordura. É uma massa que, quando cozida, ela não perde muito da estrutura, ela não infla. Então, ela mantém bem o formato, ela tem uma mordida boa. Eu gosto muito dela para trabalhar com massas longas e algumas massas curtas. Tá? Eu não utilizo, não que não possa, tá, gente? Não é uma regra. Mas o custo-benefício, o custo dela é muito alto. Então, dependendo da tua operação, do teu restaurante, tem que ver se vale a pena trabalhar com ela. Mas eu não utilizo ela para massas recheadas. Eu realmente utilizo para formatos como está ali, que é o tagliatelle. Se eu vou secar, se eu vou ultracongelar ou se eu vou refrigerar. Tá bom? Pulando para um outro polo, não menos saboroso, porém divino também. A gente fez agora uma massa de sêmola e água. Tá? São as massas mais para o sul da Itália. Esse que está é um cavatelli, feito numa tabuinha de cavarola. A gente tem uma hidratação aí que a gente parte, quando a gente fala de água, entre... Isso na mão, tá, gente? Lembrando, entre 45% a 50% relativo ao valor da farinha. Essa massa ela é feita com uma farinha de grano duro. Tá? Não é aquele grão macio que a gente está acostumado a trabalhar, é um grão diferente. E essas massas são as massas que não são cilindradas. Porém, existem equipamentos hoje, como a extrusora da Systemvac, que padroniza isso e que faz isso em grande escala. No mercado, a gente encontra muitas dessas massas secas, mas numa operação de restaurante é mais difícil, porque elas levam muito tempo para cozinhar, em média de 8, às vezes até 18 minutos. Então, como é que a gente utiliza isso? A gente utiliza a extrusora, a gente pré-seca ela e ultracongela, já porcionada. Então, a gente consegue trazer isso para uma operação. Toda essa questão da tradição das massas feitas à mão, a gente consegue ter qualidade trabalhando dessa maneira. Tá? E o tempo de cocção dela é o mesmo, como se nós tivéssemos acabado de fazer. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir fazendo. A gente vai, porque a gente está mudando de pauta, então vocês podem ir perguntando sempre que quiserem. Eu tenho sêmola e água, é a mesma coisa que ovo e água, não? Não. O que é a sêmola? A sêmola é a farinha. E a farinha água... de trigo normal? Não, trigo. não. É a farinha de grano duro. É um trigo diferente. Como diz o nome, já é um trigo duro. O que a gente está acostumado é a farinha branca, né? No caso, eu costumo usar... A gente tem produtos no mercado nacionais, mas realmente os melhores produtos são as farinhas italianas. A gente consegue uma
pegando o teu gancho, a gente consegue uma coloração diferente, a gente consegue uma durabilidade muito maior para essas massas em refrigeração, tá? Essa massa é uma massa que é feita de blend de farinha. A gente trabalha os blends de farinha de acordo com aquilo que a gente quer na proposta da nossa casa, que eles podem variar de 50% até 70%, a proporção de farinha para a sêmola. Deixa eu explicar um pouco melhor. A gente pode usar 50% de farinha pasta fresca e 50% de farinha de grano duro. No caso, essa massa foi feita assim, mas a gente pode ir até 70% de farinha para 30% de grano duro. Aqui eu tenho ela fresca e aqui eu tenho ela seca, tá? Ela fresca, ela pode ser refrigerada em geladeira, voltando ao tema do insumo, se é uma farinha boa, de qualidade, que tem um baixo teor de cinza, a gente consegue refrigerar e condicionar ela bem até uns 5, 6 dias, sem perder nenhuma qualidade. E se a gente ultracongelar, já estamos falando de outro patamar, aí é muito melhor. Tá? Seca é possível? Com certeza, mas vai da tua proposta e da tua operação. Tá? Eu presto consultorias pelo Brasil todo, a gente chega no cliente, a gente ouve a necessidade do cliente. E relativo a mão de obra, espaço para trabalhar, o que o cliente quer de proposta quando vai abrir, né, ou quando vai pegar essa ramificação de massa. Agora eu vou falar um pouco das variações. A gente falou um pouco das clássicas, né? Agora vamos falar um pouquinho das variações de técnica e do que a gente pode também utilizar nelas. Agora vamos bugar um pouquinho a cabeça de vocês. Vamos lá. Aqui a gente tem técnicas e agentes que a gente coloca diferentes formas para dar vida para a nossa massa, para dar estrutura, para dar sabor. A gente ali em cima tem uma massa que ela é laminada com ervas. Tá? A gente pode fazer isso com flores, com ervas. E todo esse sabor e essa potência, ela vem na massa. Tá bom? No meio, a gente tem uma técnica de massa rúvida, que é uma massa texturizada, que a gente consegue fazer isso manualmente, mas a gente consegue também fazer no molde de bronze na extrusora. É só a gente trabalhar essa hidratação. Então, ali em cima a gente tem um macarone, que é de abóbora com sálvia. E mais no canto ali a gente tem um espaguete à quitarra, que é feito com tomilho. Então, é só para mostrar para vocês que a gente tem um universo vastíssimo, que a gente pode, sim, trazer coisas regionais, que a gente pode trazer uma identidade para a massa que a gente gosta de trabalhar. Tá? Lembrando que cada um tem uma proposta e tem um jeito de trabalhar. Tá? Falamos aqui de hidratação para massa na mão. No cantinho, esqueci, não menos importante. Essa aqui é uma massa de couve. Tá? Essa foto não tem filtro, gente, só luz natural. Então, realmente, você consegue essa massa nessa coloração, quando você consegue fazer uma concentração, quando você usa um blender, dá para você bater bem, fazer um branqueamento bem feito, e ter esse resultado na sua massa. E depois de cozida, sim, ela fica assim, nessa coloração. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho do meu atual xodó, que são as massas artísticas. Eu vou passar para vocês verem. Tá? É bem fora da caixinha, é bem diferente, mas eu gosto, eu estudo isso e eu pratico. Tá? É um xodó. Então, a gente tem algumas massas recheadas aqui. Estão cruas, aqui já estão empratadas. Vou passar aqui. Lembrando que as massas são coloridas a partir de vegetais, legumes, alguns superfoods, pós-liofilizados. A gente não usa nenhum tipo de corante artificial para isso. Tá bom? Só lembrando. E a gente trabalha a hidratação, a imaginação, a criatividade e a técnica. Aqui a gente tem uma massa que é azul, sim. Ela é feita com espirulina. Ela está seca, a gente tem um formato de maltagliate, temos um farfalle e um reginete. E aqui a gente já tem uma massa recheada. Tá? Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. As pessoas me perguntam muito, Mia, mas isso funciona numa operação de restaurante? Isso vai depender muito da tua mão de obra e da tua proposta. É possível fazer alguns eventos, sim, uns eventos menores, tipo omakase, as pessoas fazem, né, aquele menu para 8 pessoas em tempos diferentes, dentro de um tema, de uma proposta, e com sabores que a gente queira agregar. Então, funciona, a partir do momento que você tenha um treinamento e seja um menu pequeno. Alguém tem alguma pergunta, gente?
Vamos lá. Com gemas, como a gente tirou as claras, a gente tirou boa parte da água dessa massa. Então, vamos partir. Quando a gente aprende a fazer massa, né, a gente aprende a usar 100 de farinha para um ovo. Mas eu vou te fazer essa pergunta. Quanto tem teu ovo? Tem 40 ou tem 70? Se você tiver um ovo de 40, você tem uma massa. Se você tiver um ovo de 70, você tem outra massa. Então, ali você tem gordura, você tem amido, você tem água, tudo dentro daquele ovo. Quando você tira boa parte dessa água, você vai ter uma hidratação muito menor. Você vai ter menos água e mais gordura. Então, automaticamente, você tem que elevar esse nível de hidratação com o próprio elemento que você quer usar, que é a gema. Então, a base do pilar para a hidratação com gemas é de 80%. A gente varia até 90% porque depende do clima que a gente está. Se for um clima muito seco, né? Então, a gente pesa tudo. Tá? Então, a gente parte de um ponto de 80% que pode variar até 90%. Outra coisa, gente, é muito importante, dependendo da farinha que você está usando, da marca que você está usando, do clima que você está trabalhando, tudo isso vai influenciar diretamente na tua massa. A gente tem um ponto de partida, a gente tem uma referência, mas tudo é intimidade. Agora vamos falar da massa só com ovos. Da massa só com ovos, a gente pode partir de 48%, 50% até 60%. Isso depende. Por exemplo, a gente tem um mattarello, que é aquele rolo que as nonas abriam antigamente. Ali a gente tem uma hidratação com ovos inteiros de 60%, 65%, porque a gente precisa de uma massa muito macia para abrir com o peso do mattarello. Tá? Quando a gente vem para o empasto na mão, que a gente vai usar a laminadora, cilindro, manual, a gente precisa de uma hidratação pelo menos de 50%. Tá? E quando a gente parte para a extrusora, a gente cai isso aí para uns 40%, 38%, 42%. Então, realmente, é aquela questão de você viabilizar aquilo que te é melhor. Entendeu? E, dentro do teu equipamento, trabalhar essa hidratação. Ovos inteiros, a base de partida é 50%, só gemas, 80%. Existem alguns pilares que a gente respeita, mas é muito de gosto. Por exemplo, a massa de gemas eu gosto para massas longas. Todo mundo me pergunta, Bia, qual o tamanho ideal de uma massa? 30 centímetros, para mim, é o tamanho ideal. Tá? É o tamanho das massas que você vê comercialmente por aí. E, tipo, no prato ela é melhor, se você vai secar ela é melhor, para fazer o ninho ela é melhor. Então, é um tamanho, a gente está falando de tamanho de massa longa. Para as massas longas, eu gosto de usar massa de gemas, massa de ovos inteiros, mas a gente também pode trefilar as massas de sêmola e água. É aquilo que eu falei para você. Depende do tempo de cocção que você quer, de como você vai usar essa massa. Vai ser ultra congelada? Vai ser refrigerada? Vai ser seca? Então, cada uma a gente coloca num formato. A mesma coisa quando a gente fala de massa recheada. Tá? Uma massa recheada que você fez, montou na hora, se é a realidade do teu estabelecimento, você consegue fazer ela até 25 gramas, 28 gramas. Se você está falando de ultracongelamento, aí você tem que ter uma gramatura, porque o núcleo é muito gelado, então a massa passa do ponto, aí você tem que trabalhar uma sêmola a mais nessa massa, uma espessura diferente. Então, eu gosto da massa de gemas para massas longas e curtas. São massas que não têm o amido, então elas não dão aquela inchadinha, elas mantêm aquele formato bonito. A massa madre é a massa de ovos inteiros, seja ela só com pasta fresca ou com blend de farinha. Tá? É a massa que a gente usa para tudo. A gente pode rechear, pode fazer corte curto, longo, trefilado, cilindrado, enfim. Tá? E as massas de sêmola e água, que na maioria das suas vezes, ou elas são feitas à mão, são arrastadas, né? Como o que eu passei na cavarola, ou a gente usa na extrusão, tá? Na extrusora, passando pelo bronze, pelo molde de bronze. A gente não costuma laminar ela no cilindro para cortar. A gente não usa ela assim. Se a gente vai fazer na mão, a gente usa as massas, que é o cavatelli, o maloredos, o nhoquete sardi, e alguns outros formatos como loriguitas, espísselos, é porque eu não tenho todos eles aqui. Mas sim. Ou a gente compra uma extrusora Systemvac, facilita a vida, e compra os moldes para fazer todas essas massas de sêmola que a gente quer, sejam longas e curtas. Tá? Isso vai depender da tua proposta, do que você quer, no teu pastifício, ou na tua casa. Eu chamo de casa, gente, porque o restaurante é uma casa que a gente tem, né? É um amor. A gente vive mais se bobear dentro do restaurante ou dentro do pastifício do que na nossa própria casa. É por isso que eu chamo de casa. Alguém tem mais uma perguntinha para mim?
quando a gente entra com esse agente como o espinafre ou a couve, a gente faz um branqueamento, tira o máximo possível que a gente pode do líquido desse branqueamento e a gente vai bater ela. Eu costumo fazer geralmente 60 da folha que eu quero, da concentração. Isso vai depender de como você vai bater ela, né? Se você tem um blender, se você tem um Thermomix, se você tem um liquidificador muito bom, é importante isso no resultado final da tua massa, tá? Então, você vai colocar, seja com ovo ou com água, você vai colocar uma proporção de 60 da folha e 40 do agente que você quer usar, tá? E eu recomendo sempre que a gente diminua um pouco. Por exemplo, eu vou fazer de ovos inteiros, né? Não tem por que a gente fazer de espinafre com gemas, porque a gente vai mudar toda essa coloração. Então, para fazer a massa de espinafre, eu gosto do blend de farinhas e ovos inteiros. Começando por aí, que eu consigo trazer toda essa cor que eu quero, tá? Sem alterar o pigmento que vai entrar nela. Então, eu diminuo da base que eu tenho de 50% para 38%, não, desculpa, 48%, 45%, porque eu sei que ela vai amolecer um pouco mais por causa do líquido que contém naquela folha que a gente branqueou. Então, tudo é realmente prática e conhecimento. Você vai aprendendo. Hoje amanheceu mais frio. Já sei que eu vou diminuir a hidratação da minha massa. Hoje eu vou usar com beterraba. Então, eu já sei que eu vou ter que diminuir um pouco. O fungo, por exemplo, ele deixa a massa um pouco mais seca. O carvão ativado também. Então, são coisas que você vai aprendendo ao longo da prática a testar com o teu tipo de farinha e aquilo que você vai, a concentração que você vai usar para colocar na tua massa. Bom, você pode fazer da seguinte forma. Você pode deixar ela refrigerada, se a tua farinha for uma farinha de boa qualidade, tá? Ou você pode congelar ela também. A diferença do Ultra para o congelador normal o melhor dos universos seria o Ultra, claro, em questão de conservação do alimento, de rapidez, de manter toda aquela estrutura do alimento. Mas eu tenho, sim, alunos e clientes que usam. Obviamente, você vai fazer numa quantidade menor, mas você consegue congelar. Você vai proteger do frio. Tá? Algumas massas são muito sensíveis, gente. Mesmo no Ultra, a gente tem que dar uma protegida. Tá? Colocar alguma coisa para proteger um pouquinho daquele choque inicial no Ultra. Você pode congelar no seu congelador. Você vai proteger do frio e vai congelar ela. Falando de durabilidade, Mia, vamos lá. Ninguém perguntou aqui, mas é pertinente. A massa seca é geralmente uns 90 dias. Eu tenho massa que tem 2 anos, tá, gente, guardada. Mas o ideal é que vocês não fiquem com essa massa tanto tempo, né? Que vocês vendam o mais rápido possível. Então, vamos botar aí uns 90 dias para a massa seca. Para a massa congelada, eu não recomendo mais de 60 dias, seja ela recheada, longa ou curta. E ultracongelada também. E, como eu falei anteriormente, refrigerada, dependendo do teu insumo, da tua farinha, até uns 6 dias. Pega bem, fica bem. Então, vou agradecer a todo mundo. Obrigada por me ouvirem, por trocarem, por compartilharem. Estou muito feliz de estar aqui, de participar, de conhecer tanta gente maravilhosa, tanta gente que está no mercado há mais tempo do que eu. Obrigada por tudo, gente. Vou deixar meu Instagram, né, que eu não deixei, importante. Mia Vasconcelos, com 2 S no final. Tá? Me sigam lá, por favor. Tá bom? Obrigada por tudo. Beijo grande.